Determinar o ângulo entre os planos. Então, nós temos 4 itens nesse exercício. Aqui eu coloquei já o item A. Nós queremos o ângulo entre os planos π1 e π2. Aqui tem a maneira de calcular ângulo entre planos. Então, nós temos o plano azul, com vetor normal azul, N1, e o plano verde, com vetor normal verde. Bom, para calcular o ângulo entre os planos, a gente precisa basicamente calcular o ângulo entre os vetores normais. A única diferença é que ângulo entre planos nunca passa de 90 graus. Então, por exemplo, se eu suponho que isso aqui seja um plano, que a gente esteja vendo ele de lado. Assim, ó, seria quase 90 graus. Então, aqui, 90 graus entre eles. Se o ângulo fosse maior, na verdade é o seguinte, como os planos são infinitos, a gente passa a tomar esse outro ângulo de cá. Então, o ângulo entre planos nunca passa de 90 graus. Isso justifica esse módulo aqui, ó. Bom? Ok, então basicamente a gente precisa de um vetor normal de cada um dos planos e depois jogar nessa fórmula. Um vetor normal ao plano π1 é o vetor N1, então basta copiar os coeficientes 1, 2, 1. E um vetor normal ao plano π2 é o N2, 2, 1, menos 1. Para a fórmula, nós precisaremos do produto escalar e da norma do módulo de cada um. Então, produto escalar, N1 escalar N2. Então, basta multiplicar a coordenada, né? Então, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 1 vezes menos 1. Módulo de N1. Não sei se eu falei norma no começo. Norma é basicamente o nome mais moderno para módulo. Mas enfim, módulo e norma são equivalentes nesse aspecto. Então, módulo de N1 é raiz quadrada, né, da soma dos quadrados. Então, 1, 4, 1. Então, temos raiz de 6. Módulo de N2, raiz quadrada de 4, 1, 1. Também raiz de 6. Bom, finalmente, colocando na fórmula, teremos que cosseno de θ é igual a produto escalar, né? Agora é só substituir na fórmula mesmo. Produto escalar, que deu 3. Produto dos módulos, então raiz de 6 vezes raiz de 6. Então aqui nós temos 3 sobre 6. Isso aqui é meio. Então a gente não sabe qual que é o ângulo ainda, mas a gente sabe que o cosseno de θ, o cosseno desse ângulo, é meio. Então agora é só jogar na calculadora, tá bom? A gente pode passar esse cosseno para o outro lado. Então θ vai ser o arcosseno de meio. Se você tem aquelas calculadoras científicas, provavelmente isso está como cosseno a menos 1. Bom, que a gente tem que acessar com shift cosseno. Aí a gente vai procurar o ângulo que tem cosseno meio. Bom, o ângulo que tem cosseno meio é 30 graus. Você pode conferir isso na sua calculadora. Não, na verdade é 60 graus, desculpa. Então tá aí, porque o cosseno de 60 é meio, então o cosseno a menos 1 de meio é 60 graus. Bom, vamos continuar com o segundo item. Item B. Então, π1, 2x menos 2y, mais 1 igual a 0. E o π2, 2x menos y menos z. Bom,
o processo é o mesmo, bem mecânico. Então, N1 é o vetor normal, basta copiar os coeficientes. Então, 2, 2, 0. Não aparece o Z, então é 0. E N2. Então, 2, menos 1, menos 1. Tô só conferindo aqui para ver se não copiei errado do livro. 2, menos 2. Ah, tá, aqui tá errado, né? Aqui é negativo. E aqui, 2, menos 1, menos 1. Ok, agora. Para facilitar as contas, ao invés de pegar esse vetor normal grande, eu vou dividir ele por 2, tá bom? Se esse vetor é normal, metade dele também é normal. Então, a gente pode dividir um vetor normal por 2 sem problemas. Então, eu vou trocar aqui. Eu vou trocar aqui. Nossa, adicionou muitas páginas. Enfim. Eu vou trocar para 1, menos 1 e 0. Só dividir por 2 cada coordenada, tá bom? E aí, só para diferenciar, vamos chamar isso aqui de N3, sei lá, só para não ficar N1 de duas formas. Bom, se bem que isso não influencia tanto assim. Bom, produto escalar. Então vai ficar 1 vezes 2, menos 1 vezes menos 1, 0 vezes alguma coisa. Bom, como é 0 vezes, não faz diferença. Módulo de N1 vai ser raiz quadrada, que a gente vai pegar esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então dá 1 mais 1. Módulo de N2 agora. Raiz quadrada, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Dá 4 mais 1 mais 1. Montando na fórmula, o cosseno do ângulo é o produto escalar sobre o produto dos módulos. Então, raiz de 2 vezes raiz de 6. Aqui a gente pode juntar esses dois. E vai ficar raiz de 12, tá bom? Só fazer o produto. Raiz de 12, a gente pode escrevê-lo como... Bom, aqui já dá, tá bom? Então, temos que cosseno de θ, né? Porque como a gente vai jogar na calculadora, a gente não precisa ficar simplificando muito. Cosseno de θ é 3 sobre raiz de 12. Então, isso quer dizer que θ vai ser... Então, passa o cosseno para o outro lado, ou aplica inverso do cosseno em ambos os lados. Então, cosseno a menos 1 de 3 sobre raiz de 12. Cosseno a menos 1 de 3 sobre raiz de 12, você pode jogar isso aqui na calculadora. Bom, não tem importância não. Só tenha cuidado de utilizar essa divisão corretamente. Mas se você não tem calculadora, isso aqui pode ser meio que feito na mão. Da seguinte maneira. Na verdade, pode ser feito na mão apenas para alguns ângulos conhecidos. A gente pode escrever o raiz de 12 como sendo 4 vezes 3, né? E aí vai ficar cosseno a menos 1 de 3. Aqui a gente pode tirar esse 4 da raiz, sai como raiz de 4. E aí o θ será cosseno a menos 1. Bom, aqui é como se fosse 3, pode ser pensado como raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é 3 também, bom? E aí a gente pode cortar um desse com um desse. Então, cosseno a menos 1 de raiz de 3 sobre 2. A gente está procurando o ângulo, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, esse ângulo é 30 graus. Lembrando, você chegou aqui, joga na calculadora, ela já vai te dar diretamente o 30. Se na sua calculadora aparecer algum resultado estranho, diferente disso, é porque a sua calculadora ela não está em graus. Ela pode estar em radianos ou em grados. Tenha certeza de apertar mod. E aí escolhe a opção DEG, tá bom? Para degree.
que é graus em inglês. Continuando, item C. Então aqui 3x, 2y, menos 6 igual a 0. E o plano π2 é o plano XOZ. Bom, vetor N1 normal, né, vai ser 3, 2 e 0, não tem coordenada Z. Com relação ao π2, eu vou fazer uma ilustração. Então aqui nós temos aí os eixos coordenados, então, x, y, z. O plano XOZ, ele é esse plano da parede esquerda aqui, ó, que é o plano determinado pelos eixos x e z. Um vetor normal a ele é um vetor que está ao longo do eixo y. Então a gente pode pegar esse vetor normal aqui como vetor j, tá bom? Que é 0, 1, 0. Lembrando, esse aqui seria o vetor i e esse aqui o vetor k. Então, a gente pode pegar o nosso vetor n2 como sendo o próprio vetor j. Tá bom? Como não aparece o y aqui, o vetor normal é o vetor que tem a direção do y, que é o j. Esses nomes eles são adotados por convenção. Tá bom? IJK, os vetores da base canônica. Bom, para fazer o cálculo do ângulo, agora a gente vai precisar do produto escalar entre o vetor N1 e o vetor N2. No caso, o vetor N2 é o J, tá bom? Então vai ficar 3 vezes 0, 2 vezes 1. 0 vezes 0. Módulo do vetor N1 será a raiz quadrada de... Esse ao quadrado mais esse ao quadrado, isso dá 9 mais 4. Então, raiz quadrada de 13. Precisamos do módulo do segundo vetor, módulo de J. Bom, J é um vetor da base canônica, aí o módulo dele é o número 1. Ângulo, colocando na fórmula, né, cosseno de θ vai ser o módulo do produto escalar, módulo de 2, sobre o produto dos módulos. Então, raiz de 13 vezes 1. E aí passa para o outro lado, o θ será cosseno menos 1, ou arcosseno, de 2 sobre raiz de 13. Bom, esse aqui eu acho que não seja nenhum valor assim conhecido, como 30, 45, 60, mas você pode jogar na calculadora para conferir aproximadamente quanto é. Mas isso aqui já é uma resposta aceitável, vamos dizer assim. É importante não confundir esse menos 1 aqui com o menos 1 de divisão. Isso aqui significa função inversa, e não para a gente passar para baixo dividindo. Bom, finalmente, o último exercício, o último item do exercício, que é o π1, 3x mais 2y, menos 6 igual a 0. E aqui π2, que é o y, o, z. Bom, o vetor normal aqui agora, a gente percebe que é igual ao do item anterior. 3, 2, 0, tá bom? É o mesmo caso. O vetor normal agora, acho que não é mais necessário fazer uma ilustração, vai ser o vetor que tem a direção do eixo x. E o vetor que tem a direção do eixo x é o vetor i. Bom, 1, 0, 0. Produto escalar. Vai ficar 3. O restante dá 0, já que as outras coordenadas são 0. Módulo de N1 já está feito no item anterior. Isso é raiz de 13. Módulo de N2. É um vetor da base canônica, tem módulo 1.
Bom, montando na fórmula, cosseno de θ será produto escalar, 3. Na verdade é módulo do produto escalar, né? Mais o módulo de 3 é 3. E aqui raiz de 13. Então, θ será cosseno menos 1 de 3 sobre raiz de 13.